Olá, nessa semana nós trataremos do assunto instalações prediais de drenagem pluvial. Então, primeiramente, vamos definir o que seria águas pluviais. Águas pluviais são todas aquelas águas que se originam a partir das chuvas. Então, nós temos aí o conceito de pluvial relacionado à chuva e não confundir com fluvial, com a letra F, que faz menção às águas nos rios. Então, nós temos as águas pluviais, como aquelas oriundas de chuva, e as águas fluviais, como aquelas que estão escoando em rios. A captação das águas pluviais, ela tem o objetivo, então, de permitir o seu escoamento, evitar alagamentos, sejam em edificações ou sejam em ruas, evitar também a questão da erosão do solo, uma vez que as águas de chuva podem causar erosão, e outros problemas. Então, a norma aqui vai prescrever, que vai guiar as instalações prediais de águas pluviais, é uma NBR que está em vigor há bastante tempo, é a NBR 10844, que ainda está em vigor e é a norma que nós vamos utilizar como referência. Então, é uma norma bem pequena, só tem apenas 13 páginas, uma norma fácil de ser encontrada e que é a norma que ainda está em vigor e apresenta aí principalmente os aspectos relacionados ao dimensionamento, bastante utilizados ainda no Brasil. Então, algumas observações antes de entrarmos nas instalações pluviais em si. Talvez uma das mais importantes é de que no Brasil nós adotamos um sistema separador absoluto. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos tubulações específicas para esgoto e tubulações específicas para águas pluviais. Dessa forma, não pode haver cruzamento desses tipos de contribuições. As águas pluviais estão em tubulações específicas, enquanto os esgotos estão em outras tubulações e não pode haver de maneira uma ligação entre esses dois elementos. Na prática, o que se observa é que existem muitas ligações clandestinas ou tecnicamente incorretas, onde se faz ligação de águas pluviais em tubulações de esgoto, como por exemplo em eventos com grande chuva, onde se abrem tampas dos postos de visita de esgoto na rua para que escoe a água da chuva, isso totalmente proibido. E ao contrário também, ligação de esgoto em tubulações de águas pluviais. Então, nós precisamos atender a isso, ao fato de que nosso sistema ele é separador absoluto, então é previsto que as águas pluviais estejam na tubulação e as águas de esgoto estejam em outras, como vocês podem ver aqui nessas imagens. Então, tubulação de esgoto específica e tubulação, inclusive, de materiais diferentes para as águas pluviais. Então, aqui também nós temos uma imagem mostrando que a tubulação de esgoto vai para uma tubulação, o esgoto vai para uma tubulação e as águas pluviais irão para outra tubulação, configurando assim um sistema separador absoluto. Todavia, quando a gente vai olhar os nossos planos diretores locais, eu coloquei aqui o de Mossoró e de Natal, nós podemos ver a seguinte informação. Artigo 35. Com finalidade, esse daqui é o de Mossoró, com finalidade de garantir a drenagem natural das águas pluviais, os imóveis situados na área urbana devem resguardar a taxa de permeabilidade de 20% sobre a área total do terreno. As áreas destinadas à drenagem natural das águas pluviais poderão receber cobertura vegetal ou usar cobertura permeável. Na hipótese de impossibilidade da utilização de qualquer forma de drenagem, o órgão ambiental do município deverá ser ouvido no sentido de propor medida mitigadora. E o plano diretor do Natal diz: as águas pluviais que incidem em cada lote deverão ser infiltradas no próprio lote, através de infiltração natural ou forçada, admitindo-se dispositivo extravasor para o escoamento de precipitações atípicas, nos termos das licenças expedidas pelo órgão municipal de planejamento urbano e meio ambiente. Então, o que é que eu quero destacar aqui dos dois planos diretores? Que basicamente eles dizem que a água que incide sobre o lote deve infiltrar nesse lote. Então, com isso,
diferentemente dessas imagens aqui, onde vocês podem ver as águas pluviais vindo e sendo despejadas no passeio. A mesma coisa aqui, as águas pluviais são encaminhadas para a rede. Para a nossa realidade local, desses dois municípios, dois maiores municípios do estado, as águas que incidem sobre o lote devem infiltrar no próprio lote, seja de maneira natural, através aqui da taxa de permeabilidade de 20%, ou seja de maneira forçada, que são através dos poços absorventes que a gente vai ver mais na frente. E qual o destino das águas pluviais que incidem nas edificações? Bom, nós já vimos que para a nossa realidade local, as águas devem infiltrar no próprio terreno, de forma que haja aí um abastecimento do lençol freático. Então, o principal objetivo dessa infiltração é para que haja o abastecimento da água que é muito utilizada na nossa realidade local para o abastecimento, já que nós temos aí em torno de 70% da nossa água, do abastecimento urbano de água potável, provinda de poços artesianos. Então, de poços tubulares. Então, é preciso que haja sempre um reabastecimento do lençol freático, e a maneira mais efetiva de fazer isso é garantindo uma taxa de permeabilidade de no mínimo 20% para todos os lotes. Então, quando nós temos um sistema público de drenagem pluvial, na verdade todos os lugares vão ter, sejam eles maiores ou menores, nós vamos ter aí um coletor em via pública, temos as sarjetas e temos as lagoas de captação. Eu vou falar um pouco desses três elementos mais na frente. E para os sistemas individuais, nós temos, claro, além da infiltração natural, nós temos os poços absorventes, que são espécies de sumidouros que vão forçadamente fazer com que a água infiltre no solo. Então, o coletor em via pública é utilizado quando nós temos aqui a previsão legal de que toda a água que vai incidir em uma edificação, ela vai ser direcionada para esse coletor. Não é o caso do Rio Grande do Norte, mas é o caso de outros estados no Brasil. E também nós vamos ter a ligação das bocas de lobo nesses coletores. E isso aqui acontece no nosso estado. Então, no nosso estado, os coletores públicos de águas pluviais coletam as águas provenientes das bocas de lobo. Temos também as sarjetas, que são aqueles elementos que vão ficar à margem das vias, que tem esse formato aqui, justamente para permitir que toda a água que incida no pavimento seja direcionada para esse elemento, que é chamado de sarjeta, e então vai ser encaminhado para bocas de lobo. Então é por isso que os pavimentos eles têm uma inclinação chamada de abaulamento. Esse abaulamento, geralmente 2%, é justamente para permitir que toda a água que incida para o pavimento não fique acumulada no meio e ela vá para o lugar chamado de sarjeta. Nós também temos as famosas e conhecidas por todos as lagoas de captação de águas pluviais. Essas lagoas elas têm a função de receber e acumular a água proveniente das chuvas e geralmente elas são destinadas a outro local, mas elas também são de infiltração. Elas podem também ser só de amortização. Então é um dispositivo que vai concentrar água para evitar alagamentos em outros lugares. E nós temos também os poços absorventes, que nada mais são do que um dispositivo construído com o objetivo de ser bastante permeável, bem similar ao sumidouro de esgoto, que é utilizado junto com o tanque séptico. A diferença aqui é que a gente tem um líquido de melhor qualidade do ponto de vista de contaminantes, já que a água da chuva é uma água que chega em ótima qualidade, pelo menos até as coberturas das casas. Então, existem mecanismos de fazer com que se aumente a capacidade absorvente, como, por exemplo, a construção aqui de estacas de brita ou de drenos. E tudo isso daqui é dimensionado baseado na localização de cada cidade, baseado em dados pluviométricos, de estações pluviométricas que são instaladas com o objetivo de coletar os dados das maiores chuvas dos últimos anos, para que se tenha, então, parâmetros de projeto para o dimensionamento desses poços absorventes. Ok?
Então, isso daqui é uma imagem que mostra bem a realidade local, pelo menos na cidade de Natal, que diz que toda a água que incide sobre o lote deve infiltrar no próprio lote, seja de maneira natural, ou seja, na parte permeável do terreno. Então a água vai cair aqui no terreno e vai infiltrar naturalmente, ou seja, através de elementos de engenharia, como é o caso aqui de um poço de infiltração de águas pluviais, que vai captar a água das calhas, dos condutores verticais e horizontais e permitir assim a infiltração. E também é importante destacar que o plano diretor do Natal permite a colocação de um extravasor para o sistema público, para o caso de ocorrências de chuvas atípicas. O plano diretor do Mossoró não fala sobre isso, mas acredito que também permita a instalação de extravasor. E falando em si das instalações prediais de drenagens pluviais, nós temos basicamente esses elementos que vão compor o sistema de drenagem, pelo menos para residências. Então, nós vamos ter, claro, a água pluvial em si, né, que é a chuva. O primeiro elemento de captação será a cobertura. Então, a água vai incidir sobre a cobertura. E é por isso que as coberturas têm uma inclinação, imagino que todos vocês saibam disso, para justamente permitir o escoamento por gravidade, então, conduto livre, para o primeiro elemento aqui das instalações de drenagem em si, que é a calha, certo? Então, nós temos aqui as calhas, que são estes dispositivos instalados aqui no ponto terminal das coberturas. E vamos ver que existem alguns tipos de calhas. Depois das calhas, nós vamos ter os condutores verticais. Então, o nome é esse mesmo. Tubulação vertical, que vai receber a contribuição da cobertura e das calhas, é chamado de condutor vertical, que uma vez chegando no solo vai ser ligado aos condutores horizontais, que vão ser também conectados eventualmente a caixas de dispersão ou caixas de areia. Então, lá em esgoto a gente tinha caixa de dispersão, caixa de gordura. Aqui em instalações de drenagem pluvial nós vamos ter também a caixa de dispersão, que é o elemento de manutenção, e também as caixas de areia, que aí eu vou explicar mais na frente, já que é uma pequena diferença relacionada à caixa de dispersão. Para os edifícios, além dos condutores verticais, horizontais, as caixas de dispersão e areia, nós temos os ralos e as grelhas. Então, lá na cobertura, se vocês tiverem a oportunidade de algum momento visitar a cobertura de um edifício, vocês vão ver lá na laje de concreto que existem ralos, que tem a função, obviamente, de captar a água da chuva que vai incidir sobre a cobertura e vai encaminhar essa água pluvial para os condutores verticais. Geralmente se colocam grelhas, vou mostrar para vocês mais na frente também, para evitar a entrada de detritos ou materiais que possam causar alguma espécie de entupimento nas tubulações. Para os casos onde não há essa possibilidade de entupimento, é colocado apenas os ralos, como é o caso das sacadas, das varandas dos edifícios. Então, nós temos o primeiro elemento, as calhas, e ela tem a função de recolher a água das coberturas, dos terraços e similares e a conduzir a um ponto de destino, que geralmente são os condutores verticais. Nós temos basicamente três tipos de calhas. Temos as calhas de água furtada, as calhas de beiral e as calhas de platibanda. E é muito simples entender a diferença. Quando nós temos duas quedas, duas coberturas com caimento, contribuindo para uma calha, no mínimo duas, a gente tem aí uma calha de água furtada. São essas calhas colocadas quando nós temos essa configuração do telhado. Por isso nós chamamos de calha de água furtada. Nós temos também as calhas de beiral, que são as calhas mais simples, mais conhecidas. Todo mundo aqui vê o tempo todo esse tipo de calha, que é colocado justamente no final da nossa cobertura, né? Nesse trecho que é chamado de beiral, que é esse trecho que ultrapassa a projeção aqui da parede. Então nós colocamos uma calha aqui, nós chamamos esse tipo de calha de beiral. E nós temos também a possibilidade de termos calhas de platibanda, que são essas calhas colocadas
entre o platibanda, que o platibanda é essa alvenariazinha aqui, ó, que tem a função de esconder o telhado e é um elemento de arquitetura. E entre essa paredezinha e a cobertura nós colocamos essa calha. Então nós temos aqui uma calha de platibanda e uma calha que vai ficar escondida, mas que tem que ter também. Quanto ao formato, elas podem ter diversos formatos, sendo a mais comum a semicircular, que é aquela que você já compra no mercado, aí, nas lojas de materiais de construção civil. Mas também é muito comum as calhas retangulares ou em U. Nós também temos alguns elementos auxiliares que vão trabalhar junto com as calhas. Eu vou destacar aqui o rufo, o chapim e o buzinote. O rufo é um elemento extremamente interessante porque ele tem a função de proteger os encontros de cobertura e parede, evitando infiltrações das águas das chuvas nas juntas entre telhados e paredes. Pode ser de concreto ou metálico. Então os rufos, eles podem ser metálicos, uma chapa metálica, como podem ser de concreto. Eles são elementos colocados entre as paredes e a cobertura para evitar a infiltração de água de chuva nestes trechos aqui de ligação. Então, se ele for de concreto, de placas de concreto, eles vão ser chumbados, então é feito um rasgo aqui nessa parede, geralmente com a maquita, e ele é chumbado junto com a argamassa, e ele deve ter a função então de evitar a ligação, a infiltração da água entre a cobertura e essa parede. Ele pode ser também fixado através de fixadores, parafusos, dessa maneira aqui, de forma que a água que incida aqui ela não vai infiltrar entre a junta da cobertura e da parede. Da mesma forma aqui em cima. Então esses elementos são chamados de rufo. E é importantíssimo que vocês saibam identificá-los. Nós também temos outro elemento extremamente importante que é o chapim, que é colocado em cima do platibanda e tem a função de evitar o escoamento da água pela fachada. Então, geralmente são de concreto e tem essa aparência aqui. Ó. Então, o chapim é esse elemento colocado em cima do platibanda. A gente tem aqui um platibanda e a gente coloca aqui o chapim. E o ideal é que ele tenha uma pingadeira. Qual é a função, então, do chapim associado com a pingadeira? É evitar que a água que incida da chuva aqui, ela escoe por essa parede, causando alguma espécie de patologia de revestimento. Então, para evitar esse problema, a água ela vai incidir aqui e quando ela tentar fazer essa volta aqui, ela vai encontrar uma pingadeira e com isso ela vai acabar pingando, como o próprio nome já diz, e vai ser direcionada então para a cobertura em vez de ir para a parede. Então é muito comum você ver aquelas paredes com manchas pretas causadas geralmente por umidade pela água da chuva. Então a pingadeira simplesmente é uma abertura aqui feita no chapim, que é esse dispositivo que deve passar dos dois lados da parede do platibanda para impedir então a presença de água nas fachadas. Temos também os buzinotes, que são essas pequenas tubulações colocadas geralmente em lajes que ficam em balanço para permitir que a água não fique acumulada nessa estrutura. Essas estruturas não são projetadas para receber o peso relacionado à água de chuva. Então, toda água que incide sobre essas coberturas, elas devem escoar. Os buzinotes também são muito comuns em pontes. Então, se você tiver a oportunidade de caminhar sobre uma ponte, você vai ver a presença dos buzinotes para que toda a água que incida sobre o tabuleiro da ponte, ela acabe sendo destinada a um ponto diferente. Temos os ralos e as grelhas. O ralo pode ser, geralmente, colocado na parte superior do edifício ou em áreas que podem receber água de chuva, ou seja, áreas mais abertas, como, por exemplo, de varandas de apartamentos. Então, nós temos os famosos ralos secos, são esses ralos menores, pode ser sinfonado também. São ralos individuais. Temos os ralos lineares, geralmente utilizados em áreas de maior contribuição, maior possibilidade de entrada de água de chuva. E temos também os ralos hemisféricos. Esse formato aqui
geralmente é colocado na cobertura dos edifícios e tem a função de evitar a entrada de detritos, de folhas ou de alguma coisa para a tubulação. Através desse formato, os detritos não vão conseguir entrar, não vão conseguir ficar acumulados aqui em cima porque ele tem esse formato hemisférico. Então ele sempre vai ficar à margem do nosso ralo hemisférico, nunca em cima. Nós temos os condutores verticais, que recebem a contribuição das calhas, e os condutores horizontais, que recebem a contribuição dos condutores verticais. Então, o objetivo dos condutores verticais é receber as águas provenientes das calhas ou coberturas de terraços e conduzi-las até a parte inferior do edifício. Os condutores horizontais recebem as contribuições, geralmente, dos condutores verticais e têm a função de conduzir as águas até os locais permitidos pelos dispositivos legais, seja um coletor ou seja um poço absorvente. E nós também temos as caixas. Temos a caixa de areia ou inspeção, e aí temos uma pequena observação. Quando a caixa ela é hermética, ou seja, ela não recebe contribuição por cima, ela é fechada, uma tampa de concreto, por exemplo, a gente chama de caixa de inspeção. Ela tem a função de permitir conexão com outras tubulações, mudanças de direção e declividade, e elas são obrigatórias a cada trecho de 20 metros nos percursos retilíneos, de forma a se evitar problemas de entupimento, para que a gente tenha um ponto ali de acesso para resolver algum tipo de problema. Quando essa caixa de inspeção ela é aberta em cima, virando uma espécie de ralo, a gente passa então a chamar de caixa de areia. Então nós temos aqui uma caixa de areia vista de cima, onde, pelo motivo de que é provável que haja aqui o transporte de areia, nós colocamos uma abertura em cima, uma espécie de grelha, então nós passamos a chamar isso de caixa de areia, que também tem a função de ser dispersão, mas além da dispersão, ela tem o objetivo de fazer com que a areia saia do sistema das tubulações de águas pluviais e fiquem acumuladas aqui no fundo. Então, a norma traz algumas considerações, nós vamos comentá-las. Como eu falei para vocês, os condutores de águas pluviais não podem receber contribuições de esgotos sanitários ou serão utilizados como tubos de ventilação. Então, são totalmente independentes. Esgoto é uma coisa, instalações pluviais é outra coisa, e a gente não pode fazer nenhuma ligação entre eles. A mesma coisa para as tubulações de esgoto sanitário. A gente não pode ligar água de chuva nas tubulações de esgoto. São coisas independentes. As superfícies horizontais de lajes devem ter uma declividade mínima de 0,%, que garanta o escoamento das águas pluviais até os pontos de drenagem previstos. O diâmetro interno mínimo dos condutores verticais de seção circular é de 75 milímetros. Informação importantíssima. Para os edifícios onde não vai haver cobertura, através de telhado ou seja cerâmico, onde a água vai incidir diretamente sobre a laje, nós precisamos ter uma declividade mínima dessa laje de 0,%, de forma que se garanta o escoamento por gravidade até os pontos de saída de drenagem e o diâmetro mínimo dessa tubulação que vai receber a contribuição dessa água é de 75 milímetros. Os condutores horizontais devem ser projetados sempre que possível com declividade uniforme com valor mínimo de 0,%. Então, já que diferente de esgoto, a gente não tem muitos elementos sólidos, a declividade ela pode ser menor. Lá em esgoto o mínimo é 1% e aqui é de 0,5%. Lembrando que as calhas não entram aqui nos condutores horizontais. Quando a gente fala condutores horizontais, a gente está falando daquelas tubulações enterradas que recebem as contribuições do condutor vertical. Então, na próxima aula, nós vamos entrar em aspectos para o dimensionamento, mas hoje eu queria destacar apenas os aspectos teóricos das instalações pluviais, das instalações de drenagem pluvial. Então, tenham todos uma ótima semana, a gente se vê no momento assíncrono.